Quanto tempo nos Estados Unidos, para o pessoal saber? Eu estou há 5 anos por aqui, né? A gente veio no meio da pandemia, o que foi uma situação muito específica, porque eu cheguei a ver uma Nova York daqueles filmes de fim de mundo, né? Porque, para quem nunca veio para cá, a Times Square, por exemplo, né, o coração, o meio da cidade, ela é lotada dia, noite, madrugada, né? E eu passei pela Times Square sem ter ninguém, absolutamente ninguém. Então é Nem aquelas o cenas de cowboy filme, de apoc... de tanga, exato, né? nem o cowboy peladão tava lá. Então é aquela cena de filme mesmo, né? E é muito diferente. Quando eu cheguei, você estava num esquema, Nova York era a cidade onde mais pessoas morriam no mundo, né? A crise atingiu Nova York em cheio, até que teve um lockdown praticamente, as pessoas só podiam sair de casa para ir comprar suprimentos, as lojas todas estavam fechadas, só mercados, farmácias que estavam abertos, 7 horas da noite todo mundo aplaudia os médicos, os enfermeiros, mas era uma situação muito diferente do que essa maluquice que voltou a ser Nova York, que era antes da pandemia, né? Então foi um momento muito conturbado a minha chegada aqui, eu não conseguia ir numa loja, por exemplo, para comprar móveis para casa, então tive que alugar um apartamento mobiliado. Então não foi um primeiro momento dos mais tranquilos, mas é aquela história, a adaptação acabou acontecendo. Tenho 2 filhos que já estavam num sistema de estudar em casa no Brasil, também passaram a estudar em casa por aqui, até que aos poucos as coisas começaram a mudar e aí Nova York voltou a ser Nova York que era antes da pandemia. Olha só, pelo menos vocês ficaram em segurança, mas passou um susto, né? Foi um momento de muita incerteza, né? E a forma que foi gerenciado também a pandemia ali foi bem parecido no Brasil, né? Foram os países que, eu diria, pior administraram a saúde num momento crítico, né? Ao contrário de países assim que surpreendentemente conseguiram controlar, né? Mesmo com não tanto mecanismo econômico e muito menos uma indústria, né, estruturada, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil, né? São as similaridades tristes, né, que nós temos entre os países. E adaptação, você considera-se bem adaptado já ao ritmo nos Estados Unidos? Assim, tirando a comida, né, que evidentemente eu prefiro milhões de vezes a comida brasileira, né, o resto a gente vai meio que tocando. Como eu falei, tenho 2 filhos, eles estão completamente adaptados, minha esposa também, à realidade aqui dos Estados Unidos. Eles já estudavam em escola bilíngue no Brasil, então não tiveram dificuldade com o inglês por aqui. A minha rotina é uma rotina de trabalho intenso, como também era no Brasil. Eu acordo muito cedo, vou até tarde trabalhando em diferentes veículos do Grupo Bandeirantes de comunicação. Então, digamos que não teve uma mudança muito grande. O que tem mudança é aquilo que todo mundo sabe, né? Você tem uma segurança muito diferente do que tem no Brasil, que era algo que me atraía muito, né? Já sofri muitas diferentes tipos de violência no Brasil, então estar no lugar mais seguro sempre foi algo que me atraiu. Mas evidente que aqui tem muitos problemas também, não é um mar de rosa, não é tudo perfeito, pelo contrário, né? Quem vive em Nova York sabe que tem muita coisa errada, muita coisa que precisava melhorar, seja do poder público, seja do dia a dia mesmo, das pessoas, das empresas, do modo com que elas lidam com situações. Não é tudo perfeito, não, mas é uma situação que a gente já está adaptado depois de 5 anos morando por aqui. Nova York entra numa questão de conflito muito de posicionamento político, em contraponto com o Trump, inclusive nas medidas ali migratórias, né, a forma de tratar, né, e os precedentes. Você acha que por conta do novo presidente americano, né, o retorno do Trump e toda a condução dos imigrantes, você como brasileiro, você fala, puxa, tem situações que é melhor não falar nada, não mostrar que eu sou brasileiro, ou não, isso é tranquilo, mas em Nova York, e dá para levar do jeito que você quer a sua vida, digamos assim, né? Nova York é uma cidade santuário, né? Assim como a gente tem alguns outros estados, né? O estado de Nova York, o estado de Massachusetts, onde moram muitos brasileiros ali na região de Boston, Nova Jersey, aqui do lado. Então você Califórnia, do outro lado do país. Então você tem algumas regiões onde, teoricamente, os estrangeiros têm uma situação um pouco mais tranquila. Claro que isso mudou radicalmente com o Donald Trump colocando em prática essa política de deportação
em massa porque ele foi justamente nesses estados chamados de santuário para realizar as operações. Houve uma mudança muito grande na relação com que o estrangeiro vive aqui nos Estados Unidos. Muitos já estavam aqui há anos, alguns até décadas vivendo sem os chamados documentos, né? Vieram para cá, eventualmente como turista, ou atravessaram a fronteira do México e estavam tocando a vida aqui. Só que com essa deportação em massa, evidentemente que o cenário mudou. A minha condição é uma condição um pouco diferente. Eu já estou aqui há um tempo, tenho green card, então digamos que eu não tenho nenhum problema de falar que eu sou brasileiro, pelo contrário, até tenho muito orgulho em falar isso. Mas para muita gente a situação ficou brava, como nunca antes tinha ficado. Para quem não sabe, né, antes dessa segunda gestão do Trump, o presidente que mais tinha deportado estrangeiros foi o Barack Obama. Sim. É sempre bom deixar isso claro, que não tem essa... muita gente fala, não, mas é por causa da política, republicano, democrata. Não é bem mais assim. ou menos, não é bem assim, é verdade. Então, agora o Trump está tentando... É que é mais às claras, talvez, o Trump, né? Mais... Talvez. Ou a memória agora, por causa das coisas do dia a dia. Mas foi barra pesada também, para quem viveu essa época com o Obama por aqui. E tinha principalmente uma promessa do Trump de mandar embora quem era bandido. Então, muitos dos estrangeiros apoiavam a volta do Trump, entendendo, peraí, eu não sou bandido, eu não vou ter nenhum tipo de problema nesse sentido. Na verdade, não tem essa história. Quem está ilegal aqui, sem documentos nos Estados Unidos, estão sendo deportados da mesma forma. E pior, ficando um tempo atrás das grades, nas prisões, junto, aí sim, com outros bandidos. Então é uma condição que não é fácil. Eu conheço muitos brasileiros que estão vivendo, rezando para quem querem rezar aqui, para conseguir escapar das ações dos agentes de imigração do ICE. É uma situação muito específica, mas que o Donald Trump não dá sinais de que vai diminuir, pelo contrário. E tem uma questão toda envolvendo, né? E aí é uma equação. Entendo a política do Trump de fortalecimento da indústria. Isso, obviamente, não é algo que é do dia para a noite, mas você precisa de mão de obra para essa indústria. Então, aí, uma das medidas que já foi feita no passado, legalizar a parte dos imigrantes que já viviam há décadas, né? Já tinham uma vida, né? Trazer, né, da ilegalidade para a legalidade. Mas com essas medidas, parece assim um pouco desconexo, porque eu não vejo o americano médio entrando e ocupando as posições hoje, principalmente na parte agro do país, que é muito intensa, na indústria, que sem dúvida ainda é muito pujante, ocupando essas posições. Não é uma equação curiosa, né, da forma de administração do Trump para essa questão migratória? É curiosa, e você tem toda a razão, essa matemática não fecha. Hoje está faltando gente na área de limpeza, porque evidentemente o americano não topa trabalhar como chamada helper, aqui, auxiliar de limpeza das casas, né? Então está faltando isso. Está faltando gente na construção civil, que é evidentemente um trabalho pesado, que o americano normalmente não aceita, não topa encarar. E nas fazendas, no agro, que você lembrou muito bem, está apodrecendo. Você não tem gente suficiente para pegar pêssego na Carolina do Norte, na Geórgia, você não tem gente suficiente para pegar uva na Califórnia. Então, muitos dessas frutas e outras culturas simplesmente estão apodrecendo porque não tem gente, não tem imigrante suficiente, já que o americano não topa esse serviço. Então, essa equação não fecha. Mas o Donald Trump foi eleito e muitos americanos votaram nele justamente por causa desse projeto de deportação em massa. Então é sempre importante deixar claro que o Trump está atendendo a um pedido do eleitorado americano. A maioria ainda hoje, por aqui, acha que o que ele está fazendo é o correto. Então, é lógico que o Trump, para muita gente, é o que tem de pior, mas é bom lembrar que ele está fazendo exatamente aquilo que os eleitores queriam. Então, é um cenário complicado, complexo. Eu não sei como isso vai acabar, já que tem muita mão de obra especializada, né? E do agronegócio, que ajudou a eleger o Trump, assim como o agronegócio era forte com o Bolsonaro no Brasil, aqui o agronegócio ajudou a eleger o Trump. Só que agora eles estão perdendo dinheiro, tem falta de mão de obra para conseguir colher os produtos.
E isso, evidentemente, não vai ser recuperável do dia para a noite, porque você não vai ver uma horda de americanos topando trabalhar debaixo do sol, em condições muitas vezes difíceis para qualquer ser humano.